Meu nome é Clara Duarte. Trabalhei quase 6 anos como assessora pessoal de Adrian Cole, o magnata que a imprensa chama de o lobo das fusões, e que os funcionários temem pronunciar em voz alta. Eu gerenciava a agenda dele, apagava incêndios de reputação antes que virassem manchete e, em troca, ganhava um salário que pagava 3 apartamentos, mais o privilégio amargo de enxergar os bastidores da elite. Quando você entra no arranha-céu espelhado da Cole Industries pela primeira vez, sente que o lugar vigia você. O átrio tem 20 metros de altura e um perfume cítrico que eles borrifam a cada hora. As catracas leem retina, palma e batimentos cardíacos. Mas o detalhe que sempre me deixou inquieta era o elevador. O painel saltava do 28 para o 30, do 42 para o 44, como se alguns andares simplesmente não existissem. Perguntei ao chefe de manutenção. Ele riu com nervosismo e disse que era superstição de arquiteto. Mentira. Eu sentia nos ossos que ali se escondia algo grande. Só não imaginava o quê. Na noite de 5 de outubro descobri. Eram 22h47 quando meu ramal tocou. A voz rouca da recepcionista do turno B soou trêmula. Clara, o Sr. Cole mandou liberar o elevador privado. Só você deve subir. Elevador privado. Código biométrico diferente. Nenhum funcionário subia ali, nem vice-presidentes. Passei o crachá especial no leitor. As portas fecharam com um suspiro pneumático, e o painel exibiu uma única letra, T. A cabine começou a descer devagar, contra o sentido normal. Meu estômago despencou junto. Quando as portas se abriram, o choque foi absoluto. Não havia cofre high-tech, nem servidores niquelados. Havia um corredor de azulejos bege, piso encerado que rangia, cheiro familiar de giz molhado, um corredor escolar dos anos 1990. No fundo, uma porta dupla de madeira com visor retangular. Sobre ela, uma placa esmaltada. 3ª série, Profa Marion. Empurrei a porta. Rangido longo. Entrei. Carteiras verdes minúsculas em fileiras, cada uma com um nome escrito em fita rotuladora. Adrian C. aparecia na primeira carteira, bem no centro da fileira da frente. No quadro negro, a tabuada até 6-9, escrita em giz fresco. O relógio analógico na parede marcava 14h15 e, percebi depois, estava parado, mas um tic-tac gravado saía de alto-falantes ocultos para enganar os ouvidos. À direita, janelas falsas exibiam um céu de painéis LED. Era uma réplica perfeita de uma sala de aula infantil congelada no tempo. Bonita, não? A voz de Adrian soou atrás de mim. Virei com o coração disparado. Ele usava terno cinza carvão sem gravata, cabelos penteados impecavelmente para trás, mas os olhos não eram os olhos frios de Always On que eu conhecia. Eram olhos de menino, cansados. Ele caminhou entre as carteiras, deslizando a ponta dos dedos pelos tampos como quem acaricia lembranças. Sentou-se na carteira com seu nome. Os joelhos mal cabiam sob a madeira. Sabe o que é sentir que o mundo espera um monstro? Perguntou, sem me encarar. Investidores, jornalistas, meus próprios advogados, todos querem escândalos para confirmar suas teorias. Mas minha pior lembrança aconteceu aos 8 anos. Fugi da apresentação de talentos para me esconder em casa. Aqui, ninguém ria de mim. Ele apontou para o quadro negro. Eu estava muda. Contratei cenógrafos, psicólogos de memória, um dramaturgo, tudo reconstituído ao detalhe. Até o cheiro. É giz de verdade, misturado a spray de essência escolar. Toda sexta-feira, atores vêm aqui. Colegas, a professora, o inspetor. Repetimos aquela tarde de 1994. Eu fico ali no fundo e as coisas acontecem do jeito certo. As lâmpadas fluorescentes zumbiam como insetos e o falso tic-tac parecia emoldurar cada palavra dele. Adrian tirou do paletó um gravador de fitas cassete, relíquia portátil de outro século, e apertou play. Chiado, clique, depois uma voz infantil, tímida, cheia de ar. Eu sou o Adrian, e quando eu crescer, ninguém nunca mais vai me chamar de medroso. O som parou. Adrian fechou os olhos, como se aquela frase fosse bênção e punição ao mesmo tempo. Preciso do seu sigilo, disse enfim. Pago bons bônus pela lealdade, Clara. Mas agora peço como humano. Entende isso? Entendi. Entendi vergonha, dor, solidão, tudo camuflado por bilhões de dólares e manchetes sobre agressividade nos negócios. Eu assenti. Não encontrei voz. Quando voltei ao elevador,
Senti náusea. Minha cabeça martelava. Existe um ponto em que proteger se torna cúmplice. Dormi 2 horas naquela noite. Madrugada adentro, decidi que, se ficasse, precisaria descobrir tudo antes que o mundo descobrisse metade e o crucificasse sem saber quem ele realmente era. Um homem perseguindo a infância perdida com dinheiro infinito. 3 dias depois daquela noite, eu já estava com um novo protocolo mental. Tudo o que envolvia Adrian Cole precisava de 2 camadas de leitura, a pública e a subterrânea. Ele continuava a ser o bilionário implacável no topo das manchetes financeiras. Mas agora, para mim, ele era também um menino de 8 anos preso no corredor de uma escola fantasma. Na segunda-feira, às 8 em ponto, cheguei no 87º andar como sempre, com a cara de quem não sabia de nada. Mas por dentro, minha mente girava. Quantos sabiam daquele andar secreto? Quantos ajudavam a montar aquele teatro da infância? E mais importante, por que ele confiou em mim? Adrian, como de costume, chegou às 10h12, com um café na mão e o celular já colado à orelha. Mas naquele dia, algo estava diferente. Ao passar pela minha mesa, ele não disse bom dia. Ele sussurrou: hoje, 23 horas, na 3ª série. Assenti discretamente. Era assim agora. Eu fazia parte da encenação. À noite, depois que os últimos executivos foram embora e os painéis de vidro começaram a espelhar apenas a escuridão da cidade, fui até o elevador privado. O painel piscou T, a mesma descida lenta. Desta vez, havia vozes na sala. Bom trabalho, Adrian, disse um homem fantasiado de professor. Sua apresentação de ciências foi excelente. Outras vozes infantis o aplaudiam. Eram atores, claro. Todos adultos, mas com roupas e trejeitos infantis. Um delírio cuidadosamente encenado. Eu me escondi atrás de uma porta entreaberta e assisti. Adrian estava na frente da sala, segurando uma maquete tosca de um vulcão feito de isopor e tinta guache. Quando o bicarbonato de sódio encontra o vinagre, ele dizia entusiasmado, e a erupção começava. O professor vibrava, os colegas batiam palmas. A plateia era ele mesmo. Por um instante, vi em seus olhos algo que nunca vi nos encontros com CEOs, nas negociações bilionárias, nem mesmo em entrevistas de TV. Alegria verdadeira. Ali, Adrian não era mais um bilionário. Era só um menino sendo aplaudido por algo que fez com as próprias mãos. Um menino que talvez nunca foi aplaudido de verdade. Mais tarde, enquanto os atores se trocavam nos bastidores improvisados, Adrian me chamou. Clara, você nunca teve vontade de voltar a algum momento? Já tive, mas nunca pensei em construir esse momento com drywall e neon. Respondi meio irônica. Ele sorriu, cansado. A dor é muito mais cara de apagar do que a gente imagina. As pessoas gastam dinheiro com psicólogos, com carros, com iates. Mas o passado não tem preço. Só reconstrução. Foi nesse dia que decidi descobrir o quanto daquele prédio era encenação. Comecei a fuçar. Eu era assistente pessoal. Tinha acesso a e-mails, ordens de pagamento, listas de fornecedores. Descobri que havia 3 empresas de fachada que faziam reformas periódicas no subsolo do prédio. Uma delas era responsável por recriar cenários diferentes. Sala de aula, pátio da escola, casa de tijolos vermelhos, clínica médica infantil. Outras 2 contratavam atores, psicólogos e roteiristas especializados em memória afetiva. Era mais do que um andar temático. Era um complexo inteiro de realidade alternativa. Um dos contratos falava em Eu tremi. Aquilo era uma indústria de lembranças. Numa quinta-feira, decidi ir além. Inventei que Adrian me mandou descer antes dele e fui sozinha. Entrei na sala de aula. Estava vazia. No quadro negro, alguém tinha escrito: hoje vai ser diferente. Em cima da mesa da professora, havia uma fita cassete com meu nome escrito à mão. Clara. Coloquei no gravador da sala. Apertei play. A voz era de Adrian, mas diferente, mais frágil, mais vulnerável. Clara, se você está ouvindo isso, é porque a confiança que depositei em você ultrapassou os limites da minha própria sanidade. Eu nunca deixei ninguém entrar nisso por completo. Mas talvez alguém precise entender. Alguém com o coração ainda inteiro. Porque o meu já foi partido há muito tempo. Silêncio. Depois um clique. A fita se encerrou. Saí da sala com as mãos suando. Eu não sabia mais se ele queria ser ajudado ou ser salvo. Ou observado. O áudio daquela fita rodou na minha cabeça o fim de semana inteiro.
Eu o ouvia enquanto lavava a louça, enquanto tentava dormir, até enquanto fazia café. O meu coração já foi partido há muito tempo. A frase tinha peso de epitáfio. E eu, que devia ser apenas assessora, percebi que estava virando confidente involuntária de um segredo grande demais. Na segunda-feira cedo, resolvi mapear cada peça desse labirinto afetivo que Adrian construíra. O prédio tinha 4 níveis fantasmas, mas a equipe de manutenção afirmava que os elevadores privados alcançavam só 2, o T3 e o T4. Eu precisei de desculpas convincentes para circular, contratos a assinar, checagens de segurança, inspeções de compliance. Ninguém desconfiou. Minha credencial dourada ainda abria portas. No arquivo de contabilidade, encontrei uma linha de despesa que nunca aparecia nos balanços públicos. Serviços de vivência imersiva. Item 77,94. 3 pagamentos mensais, valores absurdos, depositados em contas de Nevada. Solicitei cópia do contrato via nosso jurídico interno sob pretexto de auditoria interna da SEC. O PDF chegou às 22h17, quando o prédio já estava escuro. Abri sozinha, respirando fundo. Cláusula 2. 4. Personagens-chave. O cliente terá direito a atores representando Profa Marion, figura materna substitutiva. Colegas Alan, Bruce, Denise, elos primários de bullying. Diretor Evans, autoridade hostil. Havia notas de direção. Alan deve rir com tique nervoso. Bruce cospe ao falar. Denise repete, medroso, medroso. Era uma coreografia de humilhação, reproduzida à risca para que Adrian pudesse editá-la ao seu gosto. Fechei o laptop com um estalo. Senti um aperto no peito. Esse homem, idolatrado por revistas de negócios, gastava milhões para reviver a pior tarde de sua vida, vez após vez, na esperança de reescrevê-la. Na manhã seguinte, cheguei antes do sol nascer e esperei os atores. Eles vinham sempre às quintas, mas naquela terça houve convocação extra. Ficaram surpresos ao me ver na antessala subterrânea, mas minha credencial bastou. Um deles, que interpretava o colega Bruce, era careca, 40 e poucos anos, voz suave, fora de cena. Ele se chamava Martin. Aproveitei o café morno que serviam ali e puxei conversa. Vocês repetem a mesma peça toda semana? Perguntei casual. Martin deu de ombros. Depende do roteiro. Às vezes o menino Adrian só quer vencer na aula de ciências. Outras vezes precisa enfrentar o diretor malvado. É como terapia de exposição, só que com orçamento infinito. A frieza com que ele disse, menino Adrian, me deu um arrepio. Era assim que via o meu chefe, um garoto gigante em corpo de executivo. Ele fala com vocês depois? Arrisquei. Quase nunca. Observa de longe. Quando a cena acaba, a luz apaga e a gente sai em silêncio. Martin sacudiu o copo de isopor. E a gente recebe em dinheiro vivo, sem perguntas. Dinheiro vivo. A cabeça de Adrian girava em sigilo absoluto. Nem transferência bancária ele arriscava com esses intérpretes. Pouco depois, uma buzina curta ecoou nos alto-falantes. Era o sinal para eles se posicionarem. Atores marcharam corredor adentro. Eu fiquei escondida atrás de uma divisória, observando. As luzes fluorescentes se acenderam. De novo carteiras, quadro negro, cheiro de giz. Hoje, porém, havia diferença drástica. Ao lado da porta, um painel de LED moderno substituía uma das janelas falsas. Trazia contagem regressiva. Gravação 1:00:04:59. Quando zerou, ouvi barulho de câmera engatando. Eles estavam filmando tudo. Pra quê? Adrian surgiu atrás de mim, silencioso como sempre. Vestia moletom azul marinho, calças de sarja, nada daquele terno blindado de costume. Clara, preciso que assista, mas não interfira, sussurrou. A cena começou. Alan roubava o estojo do pequeno Adrian. Bruce ria alto. Denise apontava. Medroso, medroso. O professor deixava passar. O diretor, chamado, humilhava Adrian diante da turma. Era doloroso até para mim. A diferença. Hoje, o novo Adrian, adulto, sentado no fundo, ergueu a mão. Diretor Evans, com todo respeito, isso é injusto. Sua voz adulta soou deslocada na sala infantil. Se alguém aqui ri de mim, é porque não sabe o quanto posso me tornar importante. O ator que fazia o diretor improvisou. Sente-se, garoto insolente. Mas Adrian não sentou. Avançou um passo e arrancou o estojo da mão de Bruce.
Olhou para Denise, que travou no meio da palavra medro. Então, simplesmente saiu pela porta. Na ficção, ele venceu. No passado, talvez não. As luzes se apagaram, a gravação parou. Atores permaneceram imóveis até um sinal verde discreto no teto indicar cena encerrada. Eles deixaram a sala em silêncio ritualístico. Restamos Adrian e eu, respirando o pó de giz. Ele se virou, as pupilas dilatadas, suor na testa. Funcionou? Perguntou, mas não a mim, a própria memória. Encolhi os ombros, impotente. Só você pode responder. Ele passou por mim, saiu sem outra palavra. Atrás, o painel de LED piscou nova contagem. Gravação 2, 0030, 0. Haveria outra cena, outra rodada, até que sua lembrança se rendesse. Fiquei parada, tremendo. Eu tinha acessado a intimidade mais crua de um homem que controlava mercados globais. Via boca, era poder absoluto. Via coração, era criança ferida. A pergunta martelou. Quanto tempo até ele se perder completamente nessa simulação? Subi para o andar executivo. Minha caixa de e-mail lotara com requisições de imprensa sobre uma fusão bilionária que Adrian anunciaria na quinta. O mundo real girava lá em cima, faminto por cifras. Aqui embaixo, ele brincava de reescrever a infância. Em minha mesa, liguei o gravador de voz do celular, pressionei Record e sussurrei. Diário de Clara, dia 3. O teatro expandiu. Filmagens começaram. Atores pagos em espécie. Adrian abre fendas no passado que talvez nunca fechem. Eu não sabia se gravava para um futuro livro, para minha própria sanidade ou como seguro contra algo pior. Só sabia que estava dentro demais para recuar e longe demais para fingir que nada acontecia. O resto daquela semana virou um jogo de aparências. Enquanto jornalistas faziam fila na recepção para a coletiva de quinta-feira, a fusão da Coal Industries com o segundo maior fundo soberano da Ásia, eu respondia com sorrisos profissionais, distribuindo press kits que falavam de sinergia global e crescimento sustentável. Mas dentro de mim, só pensava no subsolo, nas cenas repetidas, no painel piscando contagens regressivas como um metrônomo doentio. Na quarta-feira, recebi um envelope pardo entregue em mãos por um motoboy sem crachá. Dentro havia apenas um pendrive preto e um post-it. Olhe sozinha. 23 Hogar. Sua estação. Nenhuma assinatura. Nenhum carimbo. Corri os olhos pelo corredor. Não havia sinal do mensageiro. Desaparecera no instante seguinte. Esperei o escritório esvaziar. Às 22h55 sentei-me na minha baia. Conectei o pendrive. Um único arquivo. cinefamilydinner.mp4. Apertei play. A imagem era de uma sala de jantar anos 80. Papel de parede floral, abajur âmbar. Na cabeceira, Adrian criança. Reconheci o corte de cabelo. À esquerda, um homem de expressão dura, terno marrom. À direita, uma mulher pálida que evitava olhar o garoto. Pai e mãe, suponho. O menino oferecia um desenho. O pai rasgava o papel sem dizer palavra. A mãe apenas desviava o olhar. Corte seco. Tela preta. Depois a voz adulta de Adrian fora de quadro. Retake. Versão 12. Agora eles aprovam o desenho. Meu sangue gelou. Não era só a sala de aula. Havia outros palcos traumáticos. E alguém, além de mim, monitorava ou vazava esse material. Fechei o vídeo, retirei o pendrive, enfiei-o na bolsa. Na tela do computador, um pop-up saltou. Mensagem segura. Martin R. O ator careca que interpretava Bruce. Precisamos conversar. 0015, entrada de carga, nível B4. B4? Eu nem sabia existir um B2. Desci pela escada de serviço. Sensores de presença acendiam lâmpadas fluorescentes numa cadência fantasmagórica. Chegando ao B4, encontrei Martin encostado a uma porta metálica com selo vermelho, Restricted, HVAC. O ator não vestia figurino. Trajava moletom cinza, olhar exausto. Está ficando pior, disse sem preâmbulo. Hoje filmamos a cena do jantar. Ele parou na metade e quebrou a porcelana à unha, querendo sentir a dor real. Por que me mandou o vídeo? Perguntei, segurando o pendrive no bolso. Porque ninguém lá em cima se importa, mas você parece se importar. Abri a boca para responder, mas ele ergueu as mãos. Só me prometa que, se puder, tire-o disso. Nós ganhamos bem, mas isso aqui não é terapia. É vício.
Adrian está viciado em corrigir algo que não muda. Atrás dele, a porta HVAC rangeu, e percebi que não era um poço de ventilação qualquer. Lá dentro havia cabos de fibra, servidores empilhados, luzes azuis piscando. HVAC era a fachada para um data center privado. Martin estendeu um crachá temporário. 5 minutos antes do alarme. Entrei. O ar frio mordeu minhas bochechas. O zumbido dos coolers lembrava turbinas distantes. Na parede oposta, monitores exibiam múltiplas janelas, softwares de síntese facial, timelines de edição, deepfakes em renderização. Pausa num deles. Um vídeo mostrava Adrian adulto sentado ao piano, mas o rosto era dele criança, suavizado por IA. Ele sorria para uma plateia imaginária que o aplaudia. Aplauso gravado. Looping perfeito. No canto direito, diretórios com datas futuras. Dream Sequence, Christmas 2025. Apology, Father Alt 09. Ele não revivia só o passado. Planejava futuros alternativos, filmados antecipadamente, onde os pais perdoados compareciam à formatura, onde a professora elogiava cada traço de giz. Era uma linha temporal de conforto fabricado. Uma sirene baixa começou a piscar. Faltava 1 minuto para a patrulha de segurança. Saí de fininho. Martim recolheu o crachá. Depois de amanhã, a nova sessão. Ele quer ensaiar a primeira vez que ganhou um troféu. Mas na vida real, nunca venceu nada competitivo. Vai inventar uma premiação. Por que continua? Perguntei. Martim suspirou. Porque sou ator desempregado a maior parte do ano. E aqui eles pagam adiantado em dólar. Dinheiro vivo. Subi 4 lances de escada com o peso do horror nos ombros. Lá em cima, o mundo de mármore seguia impecável. Limpei a testa, troquei o salto por tênis e fui para casa. Na coletiva de quinta-feira, Adrian radiava confiança sob flashes de fotógrafos. Discursou sobre inovação emocional no ambiente corporativo, frase que, para o público, significava wellness. Para mim, soava como código de laboratório de emoções. Entre tapinhas em investidores, ele se inclinou ao meu ouvido. Sala às 23 OH, Clara. Traje formal. Formal? Para um palco infantil? Assenti. Às 22h50, vesti meu blazer preto, desci. A porta da 3ª série estava aberta. Luzes dramáticas banhavam a lousa. Hoje, porém, corredores foram removidos. No centro havia uma mesa de jantar vitoriana, talheres de prata, velas reais. Na cabeceira, 2 atores, os pais, trajavam roupas finas. Adrian criança, interpretado por um boy actor, sentava-se à direita. Adrian adulto permaneceu na sombra, assistindo. Eu, orientada por um assistente de produção, ocupei o lugar vazio à esquerda. Papel. Irmã mais nova. Engoli seco. A claquete bateu. Cena começou. O pai erguia a taça. Brindava orgulhoso ao sucesso do filho. A mãe entregava ao menino um troféu dourado. Tudo perfeitamente amoroso. Mas, segundos antes do corte, Adrian adulto entrou no quadro. Rasgou o roteiro improvisando. "Não chega!" berrou. "Vocês nunca me amaram. Não é hoje que vão amar." Varreu a mesa com um braço. Louça voou, velas apagaram-se no impacto. O garoto ator chorou de susto. Eu congelei. Os pais atores ficaram petrificados, esperando indicações. Não vieram. Adrian desabou de joelhos, soluçando, repetindo. Nunca foi suficiente. E ali, vendo o homem mais poderoso que conheço colapsar num set inventado, entendi o recado da fita. Ele já ultrapassou o ponto de volta. A dor começou a controlar o show. Seguranças chegaram, luzes baixaram, assistentes cobriram-no com um cobertor. Ele não me viu sair, mas enquanto eu atravessava o corredor, o painel de LED reiniciou. Gravação 3010. Um cronômetro impiedoso. A próxima sessão já estava marcada. Eu precisava decidir, denunciar, fugir ou ficar até o fim, para impedir uma tragédia que agora parecia inevitável. Na sexta-feira pela manhã, enquanto o andar executivo ainda esfriava as lâmpadas de teto, eu sentei à minha mesa e fiquei encarando o monitor preto. O reflexo do meu rosto parecia de outra pessoa. Olheiras profundas, pele acinzentada, prova de que eu estivera acordada mentalmente a noite toda, repassando a cena do jantar que terminara em colapso. Eu não podia continuar conivente. Mas também não podia simplesmente correr até a imprensa. Expor Adrian sem contexto
significaria transformá-lo no monstro que ele mesmo temia ser, e eu viraria a traidora de confiança. Além disso, aquela espiral emocional estava acelerando. Na primeira semana, eram encenações brandas. Agora, ataques de fúria. O que viria depois? Abri um documento em branco e comecei a listar. 1. Risco ao próprio Adrian. Fadiga psicológica. Dissociação da realidade. 2. Risco aos atores. Danos físicos, vidros, louça, gritos, trauma. 3. Risco legal. Se a fusão bilionária despencasse por escândalo, milhares de empregos, bolsas de valores. 4. Risco a mim, cláusulas de sigilo, repercussão, reputação. Eu precisava de ajuda externa mais discreta. Pensei em Dra. Karen Lofton, psicoterapeuta corporativa que já atendera executivos da Coal Industries em crises de burnout. Ela tinha NDA assinado e vivia de confidencialidade. Liguei. Doutora Lofton, aqui é Clara Duarte, assistente do Sr. Cole. Preciso de uma consulta urgente. Particular. Ela me deu um horário para 18 horas. Fora do consultório. Num café discreto no Upper West Side. O dia se arrastou em reuniões. Adrian não apareceu. Mandou mensagem curta às 14 horas. Home office. Reagende o que puder. Tradução. Ressaca emocional. No corredor, cruzei com Harris, chefe de segurança cibernética. Ele cochichou preocupado. Servidores do nível B4 puxaram 200 terabytes de renderização de deepfake nas últimas 36 horas. Consome metade do UPS. O CFO vai chiar. Fingi surpresa. Isso não é para a campanha publicitária da fusão? Seja lá o que for, custa uma fortuna, disse ele cerrando os lábios. E vem de autorização do topo. Outra nota sinistra. Adrian não só encenava, ele transformava fitas em material digital, talvez para assistir loops perfeitos no conforto de qualquer tela. Adição total. Às 18 horas em ponto, sentei-me em frente à Dra. Lofton. Ela usava óculos redondos, cabelo grisalho preso. Pediu cappuccino, eu mal toquei no chá. Conte com calma. Começou. Relatei tudo. O andar fantasma, as recriações, a gravação da família, o acesso ao data center, o surto no jantar. Falei por 20 minutos quase sem respirar. Ela só anotava. Quando terminei, perguntou. Clara, procura ajuda para ele ou para si? Para nós dois. Se ele quebrar, eu quebro junto. Respondi, surpreendendo a mim mesma. A terapeuta apoiou o queixo nos dedos. Adrian está praticando reencenacal traumática. Em doses moderadas, psicodrama pode ajudar, mas sem acompanhamento clínico vira vício. Ele força o cérebro a buscar dopamina em finais alternativos. Quanto mais falha, mais repete. O que faço? Ele precisa conter o ciclo, mas colocar limite em alguém com poder absoluto exige contorno ético. Você disse que há gravações? Documente tudo. Mostre-lhe provas do dano que já causou. Ofereça a alternativa médica. E tenha saída de segurança se ele reagir mal. Entregou-me cartão longevo. Dr. Hayakawa. Psiquiatra especializado em adicção comportamental de ultra-ricos. Atendia num andar anônimo da Park Avenue. Discreto, caríssimo. Se aceitar ajuda, chame-o. Se recusar, você decide se vira whistleblower. Terminou. No caminho de volta, a chuva lavava a calçada. Táxi amarelo virou poça sobre meus sapatos. Eu nem senti. Plano de ação. Madrugada de sábado. 1. Copiar todos os arquivos secretos do B4 para HD criptografado. 2. Extrair logs de pagamento das empresas de fachada. Provar método. 3. Gravar depoimentos de 2 atores. Bruce e, quem sabe, Profa Marion. 4. Marcar conversa privada com Adrian. Confrontá-lo com material. 5. Oferecer tratamento de Dr. Hayakawa. Simples na folha de caderno. Aterrador na prática. A 01h17, usei meu crachá para descer. Cabeça latejava. No B4, corredores vazios. Servidores zumbiam como enxame. Baixei a luz do smartphone e conectei um SSD portátil. Enquanto gigabytes fluíam, encontrei pasta nova. Perfect Childhood Edit Final ProRes. Quase 1 TB de vídeo 8K. Nome revelador. Adrian achava que, finalmente, acertara a infância. Talvez se acalmasse? Ou pior, ficaria obsessivo por proximidade absoluta da perfeição. Ampliando para a adolescência, faculdade, namoro, exportação concluiu. Drive no bolso, corri escada acima. Antes de sair, chequei a porta da 3ª série.
entreaberta. Luz suave amarelo pôr do sol. Lá dentro, uma filmadora apontada para a carteira com placa Adrian C. No visor, timer regulado. REC inicia em 06.0000. Significava gravação marcada para 7 da manhã de sábado. Engoli seco. Atores viriam madrugada adentro. Ele não parava. Alcançando a portaria, recebi SMS de número desconhecido. Hoje 20H, paro a café. Eu e mais um, confie. M era Martim. E o mais um. Talvez outro ator disposto a testemunhar. Respondi. Estarei lá. Subi no Uber, encarando o reflexo na janela. Eu, Clara, filha de bibliotecária e balconista, prestes a desafiar um império de 50 bilhões de dólares, por empatia a um garoto que nunca saiu de 1994, preso em corpo de titã. A chuva engrossou, disfarçando as sirenes da cidade. Fechei os olhos. Rezei em silêncio para que, no dia seguinte, ainda existisse ponte de retorno para todos nós. O faro a café ficava numa ruela discreta do East Village, paredes cobertas de livros velhos e lâmpadas de filamento âmbar, perfeito para gente que quer conversar sem chamar atenção. Cheguei 15 minutos antes das 8, tremendo. Não pelo frio, mas porque o SSD criptografado na minha bolsa parecia pesar 10 quilos. Se alguém da segurança corporativa descobrisse, eu viraria traidora em segundos. Martin acenou de um canto protegido por estantes. Ao lado dele estava uma mulher de uns 50 anos, cabelos grisalhos presos em trança, rosto dócil. Levantou-se, estendeu a mão. Lillian Mayweather. No script, eu sou a professora Marion. Então, o mais um era justamente a figura materna substituta de Adrian. Sentei, pedindo um chá qualquer. Antes que eu falasse, Lillian deslizou o envelope pardo sobre a mesa. Cópias dos meus contratos, horários de gravação, recibos em dinheiro e... baixou a voz. Um áudio de bastidor. Ele implora para eu dizer que estou orgulhosa enquanto o seguro no colo. Saí da personagem, Clara. Aquilo não é atuação. É vício que vai matá-lo. Martin completou. Chamaram sessões extras para domingo e segunda, madrugadas inteiras. Dizem que Adrian vai expandir o universo. Falam em recriar o primeiro baile do ensino médio. A equipe de cenografia já montou ginásio no T4. Ele não dorme há 3 dias. Eu contei do data center, dos deepfakes, da família perfeito editada. Lillian arregalou os olhos. Então ele já não precisa de nós. Estamos servindo de ponte até a IA criar o teatro perfeito sem humanos. Peguei o SSD da bolsa, pus sobre a mesa. Aqui dentro está tudo. Se a imprensa pegar, Adrian cairá. Mas cairemos juntos. Perderemos empregos, talvez processos. Por outro lado, se nada fizermos, ele afunda sozinho. E com ele, qualquer um no raio de ação. Silêncio pesado. O garçom trouxe chá de menta. Vapor subia, mas ninguém bebeu. Quero tentar intervenção clínica, falei. Entreguei-lhes o cartão do Dr. Hayakawa. Ele atende domingo às 10, sob confidencialidade total. Preciso convencer Adrian a ir. Martin franziu a testa. Como você arrasta o homem mais orgulhoso de Manhattan para um psiquiatra? Eu não tinha resposta. Foi Lillian quem ofereceu. Ele confia em mim como professora. Se eu disser que é ensaio externo, um laboratório de emoções, talvez aceite. Mas precisa da sua chancela, Clara. Você é a única voz fora do palco que ele escuta. Respirei fundo. A ideia de enganá-lo para salvá-lo era paradoxal e perigosa, mas a alternativa era vê-lo aumentar homens de papelão até estourar. Concordamos em plano. 1. Sábado, 23 Okara. Encontraria Adrian antes da gravação da cena das Setnar. Usaria material do SSD para mostrar quão longe ele foi. 2. Convite isca. Lillian proporia workshop terapêutico com especialista em roteiro emocional, Hayakawa. Domingo 9h45. 3. Martin garantiria que demais atores cooperassem, sem levantar suspeita. 4. Caso Adrian surtasse, segurança de Lillian, ela tinha amigo guarda-costas em Off-Broadway, ficaria em carro discretíssimo, pronto para intervir. Quando saí do café, dei-me conta de que já chovia outra vez. Cada gota parecia um metrônomo, lembrando que o relógio do sofrimento de Adrian corria depressa. Sábado, 22h50. Cheguei ao T3 com o crachá tremendo na mão. Corredor escuro. Produção ainda montava luz. Encontrei Adrian no camarim improvisado. Na verdade, antiga sala de professores transformada em bastidores. Ele vestia jaqueta varsity azul cobalto, bordado Class of 96,
e segurava troféu de cobre reluzente. Mas os olhos, vermelhos de insônia. Clara, gostou do troféu? Réplica perfeita do campeonato de soletrar que perdi em 95. Não falharei desta vez. Rio frágil. Fechei a porta. Apertei o SSD contra o peito. Precisamos conversar. Pluguei drive num laptop de produção. Tela piscou. Abri o vídeo do jantar quebrado. Depois render dos deepfakes. Depois pasta de pagamentos em cash. Olhe onde chegamos. Ele encarou 5 segundos. Talvez 10. Pupilas dilataram. Mandíbula travou. Você invadiu área restrita. Eu sou área restrita, Adrian. Sou sua assistente. Não carcereira. Estou tentando impedir que você se perca de vez. Ele levantou, tropeçando em fios. Raiva e vergonha se chocaram no rosto. Isto é minha terapia, meu dinheiro, minha infância. Quem te deu direito de... Ninguém, cortei. Mas quem vai te dar direito de continuar quando colapsar? Seus investidores? A imprensa? Eles vão devorar você. Eu trouxe ajuda de verdade. Um especialista. Domingo 9h45. Vá comigo. Lilian estará lá. Podemos chamar Martin. Qualquer pessoa que você confie fora desses hologramas. Ele riu sem som. Passou a mão no rosto. Psiquiatra? Eles querem me drogar até eu esquecer quem sou? Ele quer impedir que sua memória vire jaula irrecuperável. Toquei levemente o troféu. Você merece orgulho real, não réplica. Adrian virou de costas, encarou o espelho do camarim, bateu o punho no vidro, mas não quebrou. Respirou. E se falhar igual às outras terapias? Então tentaremos outra coisa. Respondi, firme. Mas parar de fingir é primeiro passo. Longo silêncio. Finalmente, ele pousou o troféu, sentou na poltrona, mãos na cabeça. Clara, estou cansado, sussurrou. Voz de menino vencido. Diga à professora que estarei lá. Só... cancele gravação de amanhã. Basta por hoje. Meu peito aliviou, mas medo ainda pairava. Ele podia mudar de ideia a qualquer segundo. Saí do T3 quase meia-noite. No corredor, Lilian esperava ansiosa. Falei apenas. Domingo, 9h45. Ele aceitou. Por hora. Martin apareceu atrás, segurando caixa de figurinos. Roteiro suspenso, anunciei. Espalhe para a equipe. Manutenção elétrica. Ninguém grava até segunda. Preciso de silêncio total. Ele assentiu, olhos cheios de esperança. Ou seria pânico. Subi ao térreo, enviei SMS ao Dr. Hayakawa. Paciente confirmado. Chegaremos discretos. Honorários em mãos. Na rua, a chuva cessara. O ar frio cheirava a asfalto recém-lavado, como se a cidade ganhasse chance de recomeço. Mas eu sabia. O sol de domingo revelaria se éramos salvos, ou cúmplices de um fracasso final. Domingo, 9h15. Esperei na calçada lateral da Park Avenue dentro de um SUV preto sem placas corporativas. No banco traseiro estavam Lilian, professora Marian e Martin, com barba por fazer. O silêncio dentro do carro parecia frágil, como se qualquer som pudesse espantar Adrian da promessa que fizera na noite anterior. O motorista, amigo de Lilian do circuito off-Broadway, mantinha o rádio desligado, vidros fumê erguidos. Às 9h22, porta de serviço do arranha-céu Cole Industries se abriu. Adrian apareceu usando jeans escuros, camisa simples, nenhum segurança. Parecia menor do que o arranha-céu projetava. Ombros caídos, olhos semicerrados pela claridade de inverno. Carregava mochila de couro. Nada de laptop, provavelmente apenas o troféu ou um gravador. Ele entrou no SUV, encontrou meus olhos e, antes que eu dissesse bom dia, murmurou. Se eu saltar antes dos 5 quarteirões, ainda tenho tempo de voltar para a gravação. Não haverá gravação, respondi, firme. Hoje você vai ser protagonista da vida real. Ele assentiu sem convicção. O motorista seguiu. No painel, 9h30. O consultório de doutor. Kenji Hayakawa ocupava metade de um andar anônimo, identificado só por um discreto KAH no interfone. Portas de madeira espessa abafavam sons de corredor. Recepcionista não havia. Era confidencialidade pura. Entramos em sala com poltronas de couro neutro, abajur de luz cálida, sem diplomas às paredes. Tudo pensado para não intimidar titãs. Dr. Hayakawa saiu de gabinete anexo. Japonês-americano de meia-idade, terno cinza grafite, olhar sem julgamento. Senhor. Cole, cumprimentou inclinando-se levemente. O palco aqui é seu, mas sem público.
Sinta-se à vontade para comandar a cena ou deixá-la correr. Adrian sentou com rigidez. Eu, Lillian e Martin ocupamos o lado oposto em silêncio, como se fôssemos coro grego. O psiquiatra apoiou o gravador digital sobre mesinha. Autorizo gravação apenas se o paciente consentir. Adrian estudou o aparelho, talvez lembrasse das fitas cassete. Grave, desde que apague se eu pedir. Hayakawa clicou REC. Primeiros 40 minutos foram tensão pura. Adrian descreveu o projeto de memória como se fosse case de negócios. KPI de satisfação emocional, incremento semanal de dopamina medida em exames de sangue. Hayakawa escutava, pontuava só com "entendo". Mas, às 10h18, o médico mudou de tática. Quando a professora Marion diz "estou orgulhosa", o que seu corpo sente? Lillian ergueu o rosto. Papel vivo diante do Criador. Adrian hesitou, mordeu o lábio, ergueu os ombros como se suportasse peso invisível. Voz embargou. Sinto calor atrás dos olhos, como se alguém abrisse janela num quarto sem ar. Hayakawa fez pausa de compaixão cirúrgica. E se, em vez de encenar orgulho, aceitarmos que o Adrian de 8 anos sobreviveu sem esse orgulho? Talvez ele não precise consertar a cena. Talvez precise celebrar a sobrevivência. Silêncio. Gravador captou respiração tremida. Lillian pousou a mão no braço dele. Pela primeira vez fora de set. Ele não a afastou. Sobreviver. Repetiu. Quase sussurro. Foi aí que desabou. Ombros começaram a tremer. Lágrimas silenciosas escorreram. Martin passou lenço. Eu, ao lado, senti garganta fechar. Ver gigante de Wall Street chorar como um menino que perdeu o lanche e rasga qualquer armadura. Hayakawa esperou o choro baixar. Depois explicou o método. Interrupção de reconsolidação. Revisitar cena real uma última vez, sem roteiro, permitindo que memória se fixe como passado imutável, não como ferida aberta. Adrian ouviu, fungou. Se eu aceitar que não muda, que faço com o vazio? Médico sorriu breve. Espaço vazio aceita o presente. Você enche com algo que não exista em 1994. Vida adulta autêntica. Ele fechou os olhos, respirou fundo. Concordou. Tentemos. Sessão terminou 11h05 com agendamento de ciclo de terapia intensiva, 3 vezes por semana. 0 cenografia. Adrian saiu parecendo exausto, mas mais leve. Eu achei que, talvez, tivéssemos vencido a fase crítica. 2 quarteirões depois, Esperança levou choque de realidade. Meu celular vibrou com notificação interna. Alerta, risco, clique, do departamento de TI. Tráfego massivo fora do B4. Conexão anômala. Possível vazamento. Adrian percebeu minha expressão. Problema na fusão? Abri dashboard seguro. Gráficos subiam em picos vermelhos. Arquivos com prefixo Dream Sequence estavam sendo copiados para IP desconhecido via 4G fallback. Significava que alguém do time subterrâneo começara upload externo. Talvez chantagem. Talvez pânico pela suspensão de gravações. Mostrei tela a Adrian. Ele empalideceu. Desliga. Voz de aço reapareceu. Liga para Harris, corta a energia inteira do B4. Agora. Fiz ligação em viva voz. Harris confirmou a execução de bloqueio, mas estrago podia já estar feito. Martin no banco traseiro murmurou. Se material vazar, tabloides mastigam em minutos. Lillian segurou o rosário que carregava escondido. Adrian fez algo inesperado. Pegou meu telefone, gravou áudio de 15 segundos e enviou à equipe de crise. Sou Adrian Cole. Qualquer deepfake atribuído a mim tem origem ilegal. Processo todos. Desativem proxies. Dou bônus triplo pela lealdade. Entrega de poder puro. Mas o trem já descarrilava. O SUV parou em frente a um hotel boutique discreto, onde Adrian mantinha cobertura. Antes de sair, ele falou baixo para mim. Leve Lillian e Martin para casa. Eu vou lidar com o incêndio. Pigarreou. E Clara, obrigado por hoje. Mesmo que tudo desmorone depois, hoje foi verdadeiro. Saiu. Porta fechou suave. Ficamos no carro. Respirações presas. Acham que ele vai seguir terapia? Perguntei. Lillian ajeitou as tranças. Depende se sobreviver à explosão midiática que pode vir. Feridas antigas cicatrizam devagar. As novas abrem em segundos. Eu encostei testa no vidro frio, observando Adrian entrar no hotel sem seguranças. Apenas uma sombra longa projetada no hall. No fundo do peito,
Senti tanto medo quanto esperança. Se ele conseguisse apagar incêndio digital, talvez, apenas talvez, o garoto de 1994 pudesse finalmente ir para casa e o homem de 2025 sair para viver. Mas naquele instante, o celular vibrou de novo. Mensagem anônima, sem texto, apenas link. Cliquei. Abriu página anônima com contador regressivo. Faltam 24 horas para o mundo conhecer o verdadeiro Adrian Cole. Pupilas dilataram. Era guerra declarada, e relógio já corria. O contador anônimo marcava 23h59 quando fechei o link, as mãos suando. O SUV deslizava de volta pelo Midtown, Martin e Lillian em silêncio. Ninguém ousava perguntar o que eu acabara de ver, mas o pânico no meu rosto entregava. Vazamento? Martin arriscou. Pior. Ultimato. Mostrei a página congelada na tela. Fundo preto, algarismos vermelhos e a frase: "O mundo conhecerá o verdadeiro Adrian Cole." Nenhum pedido de resgate, nenhum e-mail de contato. Só contagem. Lillian fez o sinal da cruz. Pensei em Adrian sozinho na cobertura, provavelmente plantando o telefone no ouvido de cada VP para conter rumores. A última coisa que ele precisava era outro fantasma pairando sobre a infância reconstruída. E, no entanto, esse fantasma era real. Digital, mas real. Sair. Sala de guerra improvisada. Voltei ao arranha-céu. Adrian convocara núcleo duro de confiança. Chefe de cibersegurança Harris, diretora jurídica Madison e eu. Tomamos uma sala de reuniões sem janelas, luz azulada, telões exibindo fluxos de rede, hashtags emergentes, monitor de dark web. Até agora, nada público, disse Harris, dedos voando no teclado. Mas o upload não partiu do prédio após nosso corte de energia. Significa que alguém copiou antes e está num local externo. IP offshore, salta via satélite. Algum pedido de dinheiro? Adrian estava pálido, mas voz firme. Nada. Madison fechou o laptop. Isso soa a expose idealista, não extorsão. Ele esfregou as têmporas. Alguém quer me destruir pelo valor do choque, não pelo resgate. Olhou para mim. Clara, precisamos calcular impacto. Se vazarem cenas das encenações, o board ficará em pânico. Prepare 3 discursos possíveis. Arte terapêutica. Projeto de neurociência. Material falso. Assenti, mas perguntei. E se o vazador for um dos atores? Harris ampliou tela. Feed interno da segurança mostrava câmeras dos bastidores na noite de sexta. Achei em segundos frame com Martin entregando crachá provisório para mim. Coração disparou. Madison franziu a testa. Quem é esse? Técnico de cenografia. Menti rápido. Precisávamos de luz extra. Adrian não questionou. Alívio duro de engolir. Se ele descobrisse que eu copiara tudo, adeus confiança. Mais importante, adeus chance de salvá-lo. Alarme sonoro ecoou. Gráfico de Trending Topics piscou. Call Childhood. Mas origem eram apenas 10 contas suspeitas. Harris respirou. Teste piloto do vazador. Ainda dá tempo. O 20 a 30. Encontro às escuras. Enviei mensagem criptografada a Martin. Onde você está? Precisamos conversar. Resposta veio curta. Distrito de armazéns Donzimira com Riverside. Venha só. Peguei casaco. Disse ao núcleo duro que buscaria material de crise na suíte de imprensa. Mentira. Desci serviço. Peguei táxi laranja barulhento. Calor do motor latejando nos pneus. Armazém 27B. Era casca de tijolo desbotado. Dentro, cheiro de madeira úmida e poeira. Martim apareceu de trás de palete de cenários desmontados. Olhar ansioso. Não fui eu, disse sem preâmbulo. A equipe toda recebeu link igual. Ameaça igual. Alguém de fora, Clara. Talvez um dos videomakers freelancers. Filmam, levam cópia de segurança. Onde posso encontrá-los? Ele coçou nuca. Produtora Low Key, Brooklyn. Mas tenho algo mais urgente. Estendeu micro SD. Gravação de sábado. Câmera de making off. Não entreguei pra ninguém. Coloquei no celular. Adrian quebrando taças, chorando, repetindo. Nunca foi suficiente. Vídeo cru, sem ajustes. Percebi. Se vazassem esse arquivo, público não veria bilionário humano. Veria louco perigoso. Por que você ainda ajuda? Perguntei voz falha. Martin suspirou. Porque, apesar de tudo, aquele homem ajudou meu filho a pagar a universidade com esse dinheiro. E porque ninguém merece virar piada sem chance de defesa. Decidi. Precisava confrontar o possível vazador antes do prazo final. Brooklyn, Low Key Productions.
Olhei relógio. 21 na daga. Faltavam apenas 3. Dragomadarana. 22 Dada 05. Low Key Productions. Galpão grafitado. Letreiro improvisado. Recepcionista assistia reality show no laptop. Usei crachá da call como intimidação. Preciso falar com o editor que trabalhou para um cliente codificado Marion Drama. Agora. Ela engoliu seco. Apontou escada. No mezanino, luz de LED roxa. Cabine de edição. Dentro, rapaz de boné. Fones grandes. Tela cheia de timeline do Premiere. E no canto inferior, contador idêntico ao do site. Você é o cronometrista. Falei. Ele tirou fones. Riu nervoso. Liberdade de imprensa, senhora. O mundo precisa saber que o imperador não tem roupas. E você quer ser o herói? Avancei. Vai ferrar atores, técnicos, famílias. Não é denúncia de crime. É voyeurismo de trauma. Ele levantou o pendrive pendurado no colar. Aqui tem verdade. Verdade sem contexto vira munição vazia que mata inocentes. Respirei fundo. Adriano está em tratamento. Vazar agora vai empurrá-lo ao abismo. Você quer sangue ao vivo? O editor hesitou. Olhos correram pela tela. Pulsava contador. 01H55M. Me dê 24 horas. Pedi. Deixe-o provar que pode se tratar. Depois, se ainda quiser publicar, faça com meu depoimento completo. Garante sua história, sem destruir uma alma quebrada. Silêncio. Ele mordeu o lábio, avaliado. Finalmente clicou o teclado. Contador zerou. Subiu novo prazo. 224.00. Um dia, senhora Clara. Depois, é jornalismo. Peguei táxi corrido. Coração pulsava no crânio. Enviei mensagem a Adrian. Prorrogação conseguida. 24H. Amanhã, 10 horas, sessão com Hayakawa. Por favor, não falte. Recebi resposta instantânea. Estarei lá. Olhei as luzes da ponte passando brutalmente acima do East River. Dentro de 24 horas, verdade. A dele, a minha, a do editor, colidiria com a expectativa de um mundo faminto de escândalo. Talvez sobrevivêssemos. Talvez não. Mas agora havia chance de fechamento digno. E eu não largaria. A madrugada se aproximava. E com ela, a parte final desse drama de menino gigante que comprou a própria infância. E agora precisava vendê-la de volta ao coração. O relógio marcava 07:48, quando cheguei novamente ao consultório de Dr. Hayakawa. O prédio ainda dormia. Portaria sem recepcionista. Corredor cheirando a verniz fresco. Eu trazia na bolsa 2 objetos. O micro SD que Martin me dera, prova crua do colapso, e um contrato de confidencialidade redigido pela diretora jurídica na madrugada. Se o editor de Brooklyn recebesse isso, teria como publicar com contexto médico, não como meme. Tudo pronto para o dia D. 08H05. Elevador abriu. Adrian apareceu. Camisa branca amarrotada, sem blazer. Olheiras profundas, mas expressão decidida. Lillian e Martin vieram logo atrás. Silenciosos. Entramos. Hayakawa nos aguardava. Acendeu o abajur, pediu que ficássemos em semicírculo. Colocou apenas bloco de notas e copo d'água sobre a mesa baixa. Pickups de celular, laptops, tudo ficou num armário com chave. Ambiente de desconexão total. Hoje tentaremos interrupção de reconsolidação real, disse o médico. Sem roteiro. Adrian, escolha uma memória que dói menos que a do jantar, mas o bastante para sentir desconforto. Depois, observaremos sem corrigi-la. Adrian fechou os olhos, respirou. O dia em que perdi o concurso de soletrar. Lillian meneou a cabeça. Conhecia a cena. Descreva, mas permita-se ficar no fracasso, orientou Hayakawa. Adrian começou hesitante. Eu treinei a palavra miscellaneous a semana toda. Subi no palco, tudo girava. Luz quente, colegas rindo. Errei. O diretor tirou o microfone da minha mão. A plateia aplaudiu a vitória do outro garoto. Eu desci e sentei no chão do ginásio, escondendo o rosto. Foi quando jurei nunca mais falhar onde houvesse testemunhas. A voz dele tremeu. Por instinto, ergui meu caderno para anotar, mas Hayakawa sinalizou. Não. Adrian precisava sentir presença humana, não análise. Respirei fundo, caderno no colo, mãos vazias. Permaneça aí, instruiu o psiquiatra. Sem isse. Observe o Adrian de 8 anos, sentado no chão. O que ele realmente precisa? Longo silêncio. Lágrima desceu pelo rosto de Adrian. Ele só quer que alguém diga: você viveu algo difícil, mas continua sendo digno. Não quer troféu editado, nem aplauso pago.
Quer descanso. Hayakawa inclinou-se. Então dê a ele agora como adulto. Olhe para si mesmo. Olhos fechados bastam. E diga exatamente isso. Adrian, olhos úmidos, sussurrou para o nada diante de si. Você é digno, mesmo fracassando. Pode descansar. Eu cuido daqui em diante. Aquela frase pareceu arrancar lastro de pedra do peito dele. Suspirou ruidoso. Ombros relaxaram. Lillian começou a chorar baixinho. Martin apertou os olhos. Eu senti formigamento nas mãos. Emoção e alívio. Sessão finalizou-se às 09h17 com exercício de respiração guiada. Hayakawa explicou que o processo deveria repetir-se, cada vez menos teatral. Entregou prescrição de medicação leve para a ansiedade e recomendou afastar-se de qualquer set de encenação por 30 dias. Adrian assinou, sem objeção. Saímos. Ar de inverno bateu revigorante. Parecia que o mundo inteiro tinha dado um passo para trás, permitindo espaço entre passado e presente. Mas não havia tempo para a euforia. O contador corria. 11h35 min restantes. Umburness. 11h00. De volta ao arranha-céu. No lobby, seguranças murmuravam sobre post estranho que começava a circular nos fóruns. Harris me puxou para o canto. Linkou em subreddits financeiros. Trecho de 15S do Adrian gritando: "Nunca foi suficiente. Baixa resolução." Vazador soltou o teaser. Mostrei a ele o contrato de confidencialidade e microSD. Tenho versão integral e contexto médico. Entrego às 18h em coletiva controlada ou vazador pública sem freio às 20h. Precisamos convencer Board a optar por verdade curada. Harris franziu o senho. Board nunca vai autorizar expor saúde mental do CEO antes de fusão de 60 bi. Pior seria expor sem controle. Respirei. Leve-os para a sala 14B em 10 minutos. Adrian falará pessoalmente. Subi com adrenalina. Encontrei Adrian no escritório de canto, vista panorâmica para o Hudson. Ele segurava celular, lendo o feed. Mini play do vídeo vazado rodava em loop. Ao me ver, ergueu sobrancelhas. Ainda acham que posso vender fraqueza como humana? Ironizou. Não vender, corrigi. Contextualizar. Adiantamos a narrativa, mostramos tratamento, trazemos peritos. Transparência vira capital de empatia. Ele sorriu enviesado. Você virou minha diretora de branding de traumas, Clara. Se isso te salvar da guilhotina digital, aceito o cargo. Entreguei o contrato de confidencialidade, microSD. Board. 10 minutos. Vamos? Ele expirou, abriu porta. Bar 11h30. Sala 14B. Reunião extraordinária. 50 cadeiras, 12 ocupadas por velhos executivos, outros em videoconferência. Murmuravam indignados. Adrian, que diabo é esse vídeo? Estalou o vice-chairman. Adrian não recuou. Parte de terapia. Alguém vazou. Temos duas opções. Correr para esconder ou assumir e liderar conversa sobre saúde mental de executivos sob pressão. Prefiro a segunda. Projetei slide único. Linha do tempo. Trauma. Reconstrução. Tratamento clinicamente supervisionado. Segui com argumentos. Risco reputacional da omissão. Precedentes de CEOs valorizados por vulnerabilidade. Compromisso de fundos ESG com bem-estar. Perguntas vieram afiadas. Respondi números. 38% de líderes relatam depressão clínica. Mercado valoriza transparência, etc. Adrian permaneceu firme, reforçando. Minha fraqueza agora é força. Eu transformarei esse escárnio em laboratório de neuro-wellness corporativo aberto, financiado por mim. Finalmente, presidente do comitê de risco pigarreou. Se conseguirmos que o vazador segure 24H, damos coletiva conjunta amanhã. Caso contrário, gravamos vídeo hoje mesmo, explicando tudo. Concordo. Votação rápida. 8-4 a favor da transparência guiada. Respirei aliviada. Não era vitória completa, mas trincheira segura. Aonsiur. 14H00. Negociação final com o vazador. Enviei ao editor de Brooklyn mensagem criptografada. Board aprovou coletiva. Convidamos você para assistir em primeira mão se assinar termo. Cumprimos promessa. Preciso de sua palavra para reter até 18H. Resposta demorou 7 minutos, que pareciam eternidade. Então surgiu. Aguardo o link da coletiva. Conteúdo em hold até 18h. Palavra empenhada. Quase desabei na cadeira. Warinan. 17h30. Preparativos de coletiva. Auditório interno.
Apenas 15 jornalistas selecionados via embargo. Restante em live stream. Adrian pediu cenário simples. Púlpito, logo pequeno, luz neutra. Sem polimento de teleprompter falaria de improviso. Mas eu entreguei bullets no bolso do paletó. 1. Reconhecer vazamento. 2. Explicar reencenação como terapia mal sucedida. 3. Apresentar plano de tratamento com Dr. Hayakawa. 4. Anunciar fundo de pesquisa em saúde emocional para jovens. 5. Agradecer apoio da equipe. Ele leu em silêncio. Assentiu. Às 17h58, luz de backstage piscou verde. Adrian respirou, mãos apertando o troféu de soletrar. Símbolo transformado. Olhou para mim. Seja o que for, obrigada. Você me trouxe até aqui. Ainda falta o mundo aceitar. Sussurrei. Mas você deu o primeiro sim. Isso ninguém rouba. Porta do palco abriu. Ele caminhou rumo aos flashes que começavam a crepitar. Atrás da cortina, eu mantinha celular no bolso. Relógio fazia contagem de segundos, mas desta vez não pulsava ameaça. Era a marcação do momento em que o menino de 1994 finalmente encararia a plateia sem precisar roteirizar aplausos. Se sobrevivesse aos próximos minutos, teríamos tempo para cicatrizar. Se não, o desfecho viria como avalanche. E ainda restava uma última parte dessa história para ser contada. O visor no backstage marcava 00.00.07 quando Adrian ajeitou o microfone preso no colarinho. O troféu de soletrar repousava discreto sobre a bancada lateral, lembrança física do passado que ele finalmente escolhera mostrar ao mundo sem maquinar novo final. Luzes se acenderam, murmúrios de jornalistas cessaram. 000.0. Transmissão ao vivo iniciada. Ele começou sem slides, sem tiradas de humor corporativo. Boa noite. Hoje eu precisava contar a verdade antes que alguém o fizesse por mim. Segui o roteiro dos 5 pontos, mas com o corpo vibrando sinceridade que nem eu previra. Descreveu a dor, descreveu a obsessão de construir sets para vencer fantasmas, assumiu falha, agradeceu à equipe que me fez enxergar diferença entre memória e vida. Quando citou Lillian e Martin, as câmeras se viraram para eles na primeira fila. Vi lágrimas furtivas. Ao anunciar fundo de pesquisa para trauma infantil, alguns repórteres baixaram as canetas. Não se espera filantropia num ato público de crise. 13 minutos depois, último flash ecoou. Adrian inclinou a cabeça em sinal de respeito e deixou o púlpito. A coletiva não teve perguntas, condição da casa. Mas no Twitter, a hashtag Bagger, bilionário humano, subiu ao topo em 40 minutos, esmagando versões sarcásticas que tentavam emplacar. O editor de Brooklyn manteve palavra. Soltou às 18h15 matéria com manchete: O menino por trás do império, linkando íntegra da coletiva e trechos autorizados dos bastidores, já com comentários de Dr. Hayakawa. Longe de escárnio, o texto virou análise sobre saúde mental em alta performance. No salão ao lado, Board assistia telas de Bloomberg. Ações caíram 4% nos primeiros minutos. Estabilizaram em 1% meia hora depois. Analistas diziam que transparência atípica minimizou o dano percebido. Uma vitória em Wall Street mede-se em curvas que deixam de despencar. 48 horas depois, a bomba midiática não explodiu. Espalhou-se como brasa controlada. Talk shows americanos debateram se era marketing genial ou catarse verdadeira. Colunistas financeiros dividiram-se entre fraqueza inaceitável e novo paradigma de liderança empática. Mas os memes ácidos perderam força ante uma cena. Print de Adrian, olhos úmidos dizendo: a criança sobreviveu. Surpreendentemente, audiências reagiam mais ao tremor na voz do que ao palco bizarro por trás. Nos corredores da Call Industries, ouvi gerentes comentarem: nunca vi o chefe sorrir para o estagiário até hoje, e isso bastava como indicador de mudança. 2 semanas depois, as sessões com Hayakawa prosseguiam religiosamente. Segundas, quartas, sextas, 8 da manhã. Nada de atores, nada de LED. Adrian mantinha distância dos andares T3 e T4. Harris selou acesso sob manutenção indefinida. Equipamentos de deepfake foram desmontados, enviados a laboratório acadêmico ligado ao fundo de pesquisa. Numa tarde chuvosa, recebi convite no e-mail interno. Reunião, 17H, sala 21A. Tema: Futuro de Clara Duarte. Cheguei preparada para advertência ou demissão. A empresa ainda era campo minado de egos feridos.
mas encontrei apenas Adrian, sem seguranças. Você me salvou de mim mesmo, disse passando o envelope. Isto é oferta para assumir diretoria de iniciativas humanas, programa que financia projetos de memória saudável em escolas carentes. Mas só se você quiser ficar. Se preferir ir embora, te dou carta de recomendação que te coloca onde quiser. Abri envelope. O cargo vinha com orçamento próprio, autonomia e ações preferenciais. Sorri, sentindo mistura de orgulho e alívio. Aceito, respondi. Se a primeira escola receber biblioteca com o nome da professora Marion. Ele riu, genuíno. Fechado. E a segunda ganhará troféu de soletrar permanente. Visita final ao andar proibido. Antes que equipes de manutenção lacrassem salas, Adrian pediu para ir uma última vez. Só ele e eu. Chegamos ao corredor de azulejos beges, agora iluminado por luz fria de obra. Carteiras empilhadas num canto. Quadro negro já borrado. Ele respirou fundo, passou dedos pela placa Terra Série Profa Marion e a retirou devagar, como alguém fechando sepultura antiga. Não sinto necessidade de repetir, disse. A lembrança dói, mas não dói mais mandar nela. Entregou-me a placa. Guarda se quiser lembrar que até bilionários precisam de babá emocional às vezes. Guardei, não como troféu de poder, como lembrete de que nenhum cargo me isenta da humanidade. Epílogo. É noite outra vez. Escrevo estas linhas do quinquendo andar, ala nova da iniciativa Memória Viva. No andar abaixo, arquitetos planejam salas de leitura lúdica para crianças reais, não para fantasmas. Daqui escuto o ruído distante do Hudson e penso no que disse no início. Prédios contam histórias. O arranha-céu da Cole Industries agora guarda duas. A de um bilionário que tentou comprar infância perfeita e a de um homem que finalmente entendeu que imperfeição não é falha de produção, é traço fundamental de quem vive. Adrian não virou santo, ainda investe pesado, ainda negocia agressivo, mas toda sexta, às 6 da tarde, envia mensagem curta. Hora de ir para casa. A criança merece descanso. Ele responde a si mesmo, mas ecoa em nós todos. E acho que, se meus futuros relatórios de imprensa renderem mais alguns pontos de empatia na bolsa da vida real, já vale o bônus. Costumam perguntar, nem todo bilionário é vilão? Hoje respondo com mais certeza. Alguns não são vilões nem heróis. São prisioneiros libertos pela chave da vulnerabilidade. E cá entre nós, a chave sempre coube no bolso de alguém que, por acaso, estava disposto a escutar. Chegou aquela hora. Se essa história te pegou, faça o ritual completo. Deixa o like para fortalecer, se inscreve para não perder o fio da meada e ativa o sino para ser o primeiro a saber o que vem por aí. Sua opinião também vale ouro, então comenta aqui embaixo.